Deus. Glória a Deus. Está ótimo. Nós vamos meditar sobre a indissolubilidade do lar. Amém? E é uma doutrina bíblica especial. Acredito que é de muita necessidade em nossos dias, como sempre foi. Mas hoje, mais do que nunca, os irmãos estão me ouvindo bem aí? Está bem? Não está agressivo não, né? Muito bem. De muita necessidade hoje, mais do que nunca, precisamos estar abordando, falando estes assuntos, que é para a família. Já faz alguns dias que eu venho ministrando para a família e não sei até quando vou estar ministrando aqui assuntos específicos para a família, porque a família é a célula máter da sociedade, é a mãe de toda instituição social. Não existe nenhuma instituição social que preceda a família. Então, tudo começa pela família, pelo casamento. Então, se o casamento vai mal, se a família vai mal, então toda a sociedade vai estar mal, inclusive a igreja. Se a igreja é composta de famílias sadias, então a igreja vai bem. Mas se a igreja está composta de famílias perturbadas, famílias fragilizadas, então isso reflete na igreja. Então precisamos estar investindo na proteção, na segurança da família através da palavra de Deus. Quantos dizem amém? Então abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 32. Vamos conciliar esse texto com o texto que já lemos em Mateus capítulo 19, aqui na leitura oficial. E eu vou ler apenas este texto. E posso ler também Marcos capítulo 10, versículo 11, que também é uma referência ao mesmo assunto. Mateus capítulo 5, versículo 32, versículo 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim, Marcos escrevendo o mesmo assunto para um público diferente, né, que era o público romano. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve praticamente para gentios, gregos. Então ele já acrescenta, ele cita coisa que Mateus não falou, mas isso não invalida o texto de Marcos, apenas completam-se. Os evangelhos sinópticos, eles se completam. 10, 11 e 12 diz: e ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? O assunto é tão forte que tira até a força de dizer amém. Mas a gente tem que comer a Bíblia toda, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então temos que analisar a Bíblia, para não nos perdermos no caminho. Meus queridos, dentre tantos parâmetros idealizados por Deus para a sustentação da união conjugal e, subsequentemente, da família, o que mais está sendo bombardeado por Satanás, pelo inimigo, é justamente o parâmetro da indissolubilidade do casamento. Este princípio
este parâmetro tem sido bombardeado constantemente através de debates, de ideias, da mídia, até nas igrejas também, nas convenções, nas reuniões. Muito se tem discutido sobre a indissolubilidade do casamento, que é uma das vertentes do propósito de Deus, um dos princípios, digo, estabelecido por Deus para o casamento. A indissolubilidade diz que o casamento não pode se desfazer por nada. O casamento é para sempre. Amém, meus irmãos? Casar é casar para sempre. Nada justifica a separação, nada justifica a separação. E nós vamos estudar isso à luz da Bíblia. É claro que eu não vou falar aqui sem mostrar o que a Bíblia diz. Não estou aqui querendo agradar a A, nem agradar a B, nem ferir A, nem ferir B. A minha intenção é falar a palavra como ela é. Ainda que eu sei que existem grupos que seguem uma linha de interpretação e outros que seguem outra linha de interpretação. Mas aqui nós vamos ver o que a Bíblia diz, o que Jesus ensinou acerca disso. Não vou ceder às opiniões de A nem de B, nós vamos analisar a Bíblia. Amém, meus irmãos? A Bíblia. E é justamente nesses textos que a gente vê Deus tratando acerca deste parâmetro da indissolubilidade do casamento. Jesus estava ensinando quando de repente os fariseus tentaram jogar Jesus em palavras, né? Conseguir encontrar falha em Jesus ou provocar em Jesus uma atitude que viesse levá-lo a uma morte fora do propósito de Deus, antes do tempo, ou até mesmo por culpa. Então Jesus, que é Deus, o dono da sabedoria, estava ali reunidos com seus discípulos e grande multidão, quando os fariseus vieram com as suas perguntas, primeiro com a intenção de jogar Jesus contra Herodes. A primeira intenção dos fariseus era jogar Jesus, colocar Jesus contra Herodes. Por que contra Herodes? Se puder fechar ali é melhor. Porque Herodes era um rei que havia se casado de maneira ilícita. Se você abrir a Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 17 e o 18, Herodes, ele havia mandado matar ou degolar João, porque João protestou contra o seu casamento com Herodia, mulher de Filipe. E João fala dizendo de que não era lícito Herodes possuir a mulher de seu irmão. Por certo, Filipe estava vivo e nesse contexto, o ato de Herodes com Herodia caracterizava-se adultério. Então, João Batista, ele protesta ferrenhamente contra Herodes. E na ocasião, quem sabe esta foi uma das intenções dos fariseus, vamos provocar ele para que ele fale e se comprometa em suas palavras, e aí a gente coloca ele contra as autoridades, e quem sabe ele vai morrer como um culpado nesse contexto que eles intencionavam. Em segundo lugar, eles intencionaram também colocar Jesus contra Moisés. Por que contra Moisés? Porque Moisés havia permitido o divórcio. Em Deuteronômio, capítulo 24, abra sua Bíblia, porque nós vamos estar sempre revendo esse texto. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, a gente encontra Moisés permitindo o divórcio. Deuteronômio 24, 4 diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
Então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar o quê? Por nela encontrar coisa o quê? Coisa feia. A versão que diz indecente. Aí Moisés disse: far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás nada, ou assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quantos dizem amém? Toda a discussão de Jesus, discussão no sentido de debate, deu-se justamente por esta causa aqui, por causa desse texto. E esse texto tem causado, na realidade, há milênios, muitos debates, muitas discordâncias, muitas confusões, muitas polêmicas. Mas quando esse texto chega até Jesus, Jesus põe um freio. Jesus freou todo o comportamento desordenado dos homens com relação a este assunto, mostrando qual era a visão divina para o casamento. Jesus é Deus, ele conhece qual é a intenção de Deus para o casamento. Então, quando os fariseus, eles chegam até Jesus, primeiro vêm tentar colocar Jesus contra Herodes, que vivia ilicitamente com a mulher de seu irmão. Segundo, levar Jesus a confrontar-se com os próprios escritos de Moisés, que permitiu o divórcio. E terceiro, colocar Jesus contra o povo que vivia à mercê de interpretações alheias. Haviam nos dias de Jesus duas escolas de interpretação, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que eram dois estudiosos dos textos sagrados. E Hillel era considerado um intérprete liberal, e Shammai era considerado um intérprete radical. E eles interpretavam justamente essa expressão, coisa feia, que em algumas versões é coisas indecentes, que no hebraico é evat dabar. Essa expressão evat dabar no hebraico, traduzida por coisa imoral, que fez com que Moisés autorizasse a emissão de carta de divórcio, foi justamente o que levou esses dois estudiosos a desenvolverem opiniões distintas em relação a esta declaração. O primeiro, ele interpretava o evat dabar, coisa indecente, como sendo qualquer coisa. Ou seja, se o homem chegasse em casa e visse que a mulher queimou a comida, não preparou o almoço na hora certa, para ele isso era uma coisa indecente. Então, pegava uma carta, escrevia e dizia: pode ir embora, quero você mais não. Se a mulher, isso na visão de Hillel, se a mulher ficasse feia, se ele achasse a mulher feia, não se cuidasse, não se tratasse, então ele poderia preparar uma carta de repúdio e liberar a mulher. Pode ir embora, quero você mais não. Não quero mais.
Você está feia. Era essa a visão de Hillel. Moisés está autorizando liberar as mulheres por qualquer motivo. A escola de interpretação de Hillel seguia esta visão. Já a escola de interpretação de Shammai era uma escola mais radical. Eles tratavam mais com a questão da infidelidade. Questão da infidelidade. Não. Se a mulher ela for infiel ou maritalmente, ela deve ser liberada. Como seria pré-marital? Por exemplo, se o rapaz namorasse, noivasse, estou usando a nossa cultura, e no dia do casamento, na hora da lua de mel, fosse descoberto que aquela moça não era virgem. Então, quando terminasse o trabalho, ele deveria dizer, olha, vai embora que você já foi mulher dos outros. Você não foi autêntica, não foi fiel. Essa seria uma linha. A outra linha seria, se a mulher cometesse adultério, então ela deveria ser liberada. Na visão desse intérprete, desse rabino, chamado Shammai, que isso existia nos dias de Jesus, era por questão de prostituição. Qualquer prática de sexo ilícita ou ilícito, deveria o homem dar carta de desquite, carta de divórcio. Então estas eram as interpretações. E no debate com Jesus, quando os fariseus levantaram essas questões, Jesus começou trabalhando com a premissa, mostrando de que o propósito e a finalidade do casamento não era temporário, mas permanente, eterno, do ponto de vista do tempo humano, para sempre. Então, quando Jesus começa a trabalhar nesse viés, Jesus começa aqui a mostrar a questão do divórcio. Jesus não anula o divórcio, mas ele dá uma direção para o uso do divórcio. Porque se ele fosse anular, ele já diria logo de cara, não pode ter divórcio, mas ele deixou uma brecha, uma exceção. Então Jesus não anulou o divórcio, mas ele deixou uma brecha. Porque se ele tivesse anulado, ele já diria logo de frente, está errado, não pode ter divórcio nenhum. Mas ele não disse isso. E eu peço que vocês dobrem a atenção para vocês não acharem que eu estou incentivando o divórcio. Eu estou falando dentro do contexto que está sendo abordado aqui, no debate de Jesus com os fariseus. Porque se você me perguntar à luz da vontade de Deus, Deus nunca quis divórcio. Deus nunca aprovou divórcio. Então, a exceção do divórcio foi uma brecha que Jesus deixou nesse debate. E nós vamos analisar isso aqui. Não sei se consigo terminar hoje. Um assunto que há milênio vem sendo debatido. Então, a palavra divórcio, no original, é a mesma palavra que se usa para apostasia, abandono total. A palavra divórcio indica um corte total daquilo que no princípio foi uma união viva. A palavra divórcio está relacionado ao corte de árvore. Quando alguém cortava a árvore e levava para os seus interesses. Assim, a etimologia da palavra divórcio é cortar totalmente e separar daquilo que um dia estava conectado em vida, unidos em vida. A palavra divórcio é a dissolução do vínculo matrimonial neste contexto conjugal. Então, na visão de Jesus, primeiro, o divórcio não é uma instituição divina. E eu quero deixar isso aqui bem claro. Abra a Bíblia em Mateus.
capítulo de número 19, versículo de número 4. Na visão de Jesus, o divórcio não é uma instituição divina. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, o quê? Macho e fêmea os... Veja que Jesus, ele convida o público ouvinte para analisar o assunto a partir do princípio. Não é a partir de Moisés, é a partir do princípio, da instituição do casamento. Você quer entender isso? Então vamos começar este assunto a partir do princípio. Vamos ver qual era a intenção de Deus, qual foi o propósito de Deus no casamento. Então, primeiro, Jesus, de antemão, já mostra-nos de que o divórcio não é uma instituição divina. Ele surgiu após o pecado. O divórcio, ele não foi estabelecido no mundo do homem e da mulher antes da queda, foi após a queda. Tenho medo de falar não. O divórcio veio surgir após a queda. Então ele não é uma instituição divina, mas de homem. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Segundo, o divórcio não é um mandamento. Versículo 3 e 4 diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o. Era uma tentação, era um teste. E dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito isso? Versículo 4, Jesus diz assim, ele porém responde: não tendes lido? Vocês não examinaram as Escrituras? Porque ler aqui é os assuntos sagrados, os textos sagrados, que aquele que o fez no princípio, macho e fêmeas os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, divórcio aqui, segundo Jesus, não é um mandamento. Jesus perguntou acerca do mandamento, quando ele diz assim: não tendes lido? Jesus está mostrando o princípio estabelecido por Deus. A palavra aqui usada no grego é eneteilaito. Jesus fala acerca do mandamento de Gênesis 2 e 24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Isso é um mandamento. Mas divórcio não, divórcio não está aqui. Não é se separar, é se unir. O mandamento é se unir. Mas quando eles vão falar com Jesus, eles não citam o mandamento, eles citam a permissão, epitrepsen no grego. E epitrepsen no grego é a permissão que Moisés deu. Mas Jesus não fala do assunto baseado na permissão, mas baseado no mandamento. O mandamento é se unir. Deus não mandou se separar, Deus mandou se unir. Jesus vai no cerne, na veia. Estou escutando até o motor do ar-condicionado, de tão silencioso que está. Mas é porque vocês estão mastigando, né? Vamos lá. Eu vou dar bem mastigadozinho hoje aqui. Então eles vão direto para epitrepsen, para a permissão.
Eles citam Deuteronômio 24, 1 ao 4, por qualquer motivo, por coisas indecentes, como Moisés havia permitido. Mas é perceptível de que Moisés, ele não ordenou o divórcio. Moisés fez o quê? Fez o quê? Permitiu. É diferente. Moisés não ordenou, ele permitiu o divórcio. E Jesus ainda diz assim, que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Da dureza do coração do homem. A palavra dureza aqui é esclerocardia. Esclerocardia no grego. Que é traduzido por coração seco. Se traduz por coração seco. Homens de coração seco. Homens de coração áspero. Homens de coração dificultoso. Homens de coração exigente. Jesus está dizendo, Moisés não ordenou, ele permitiu, porque o coração do homem é seco. Porque o coração desses homens que buscam o divórcio é áspero, é dificultoso e é exigente. Eita lá. Vamos lá. Posso continuar? Em terceiro lugar, divórcio na perspectiva de Cristo. Primeiro, não é uma instituição divina. Segundo, não é um mandamento. Terceiro, não é obrigatório. Embora haja uma exceção para o divórcio, mas não há obrigação. Não é obrigatório o divórcio. A pessoa busca o divórcio se quiser, dentro da condição que foi citada por Jesus. Em casos de infidelidade, onde um dos cônjuges quebram a aliança do matrimônio pelo ato do adultério, da infidelidade nas relações de sexo ilícito. Então, neste caso, abre-se uma exceção. Ninguém é obrigado a conviver com um adúltero ou uma adúltera para sempre. É isso que Jesus está mostrando. Ninguém é obrigado a conviver com um adúltero e com uma adúltera para sempre. Se não tem condição de convivência, então está aqui a exceção e não a obrigação. O melhor é que se perdoe e que se voltem a viverem. O incentivo sempre vai ser o perdão. Mas existem casos em que a parte infiel não se conserta, não se apruma com o perdão. Existem casos em que aquela parte que recebeu o perdão tornam-se reincidente, e agora a pessoa vai ter que ficar debaixo de um jugo de infidelidade. Então, neste caso, Jesus permitiu, Jesus deixou a exceção, porque até nessa circunstância Deus se divorcia. Eita lá, pastor, abra a Bíblia, querido. Que em casos de infidelidade permanente, sem acordo, não aceita perdão, não se arrepende, nem Deus quer. Até Deus se divorcia. Abra a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 3, versículo 8. Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3 de Jeremias, versículo 8. Versículo 7 e 8, veja o que é que ele disse. E eu disse,
Foi que ele disse: depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas o que foi que aconteceu? Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E fiz o quê? E fiz o quê? E despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. A Deus dizendo aqui, não quis acordo, então eu despedi. É claro que Deus está usando isso aqui para ilustrar o estado de Israel, o reino do norte, quando foi tomado pelos assírios, punido ali como um povo que se divorciou, se separou dele, se separou. E aqueles que forem infiéis a Deus, lá no final também vão ser separados para o lugar do fogo eterno. Deus não tem a obrigação de manter-se junto de quem quer viver eternamente fiel. Tem, irmãos? Sim ou não? É só ler a Bíblia. Então, existem casos e casos. Eu estou mostrando ambos os lados. Então, o divórcio não é obrigatório. A legitimação no caso da infidelidade, conforme em Jeremias 3:8 e Mateus 19:9, que é exceção, ou o abandono irremediável, quando um dos cônjuges não é crente e não quer conviver com o crente por ser crente aquela pessoa. Então, neste caso de casamento misto, onde a pessoa é desafiada a escolher entre o cônjuge e Jesus, o conselho é: fique com Jesus. Porque Jesus é para sempre. Amém, meus irmãos? Agora, não é você que tem que ter a iniciativa de abandonar o marido ou a mulher que não é crente. Se eles lhe abandonarem, se ele lhe deixar, você não tem que ter iniciativa não, porque você, como luz, tem que ser exemplo, baseado na palavra. Agora, vá que o cônjuge não crente diga assim: eu não quero mais você, ou você deixa Jesus, ou não vive mais comigo. Você vai dizer assim: meu filho, eu lhe amo, e eu estou aqui para viver com você até o fim. Agora, meu Jesus, eu não vou deixar. Então eu vou embora. Não é um incentivo meu. É uma decisão sua. Não vou lhe segurar. Agora, meu Jesus, não vou deixar. É essa a postura. Agora, se ficar provocando, desaparece, treva. Filho do diabo. Eu não quero mais beijar a boca do filho do diabo. Não. É teu marido, irmão. É teu esposo. Aí você vai ser cúmplice. Vai estar reprovada diante de Deus, o reprovado, vice-versa. Quem está me entendendo, diga amém. O motor está mais barulhento do que essa igreja hoje. Vamos lá. Então o divórcio não é obrigatório. A permissão não é uma obrigação. Se puder perdoar e conviver, glória a Deus. E isso em casos de infidelidade. Porque se for casos que não haja infidelidade, por incompatibilidade de gênio, querido, aí você vai ter que ficar solteiro para sempre, segundo a Bíblia. Solteirinho, eunuco. Vocês estão rindo aí por causa desses vídeos do eunuco que passou por aí um dia dele. Mas tem que ficar solteiro para sempre. É a Bíblia, eu não posso alterar o que a Bíblia diz. Fugindo deste caso de abandono irremediável e da infidelidade, então, querido, tem que ficar solteiro para sempre. E por que Deus permitiu este assunto de divórcio?
para salvar alguns e proteger outros. É claro que quando falamos dos princípios, falamos para aqueles que já são crentes. Os que não são crentes não entram nesse quadro aqui, porque Jesus já disse em João 6,36, se não me engano, todo aquele que vier a mim não o lançarei fora. Paulo já disse, Deus não leva em conta o tempo Então o que foi feito lá, sem você conhecer Jesus, não tem valor nenhum aqui. Aqui o que vale é o que você faz depois de ser nova criatura. Diga amém por isso. Em quarto e último lugar, na visão bíblica, o divórcio não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Deus nunca se agradou com o divórcio, mesmo permitindo. E já que é permissão, já sabe que não é uma vontade perfeita, é uma permissão, é uma liberação por conta de uma circunstância. Não agrada a Deus. Em Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 16, dependendo, presta atenção, dependendo do caso, do contexto em que o divórcio foi aplicado, cuidado, até as orações e o culto pode ser anulado. Dependendo do tipo de divórcio e o contexto em que foi colocado, a pessoa pode orar e Deus não ouvir, chorar e Deus nem... por conta do divórcio, por Deus repudiar a forma que aquele divórcio foi aplicado. Malaquias 2, versículo 10 ao 16. E dependendo do contexto, até a salvação, ela é colocada em risco. É por isso que qualquer pessoa, passando por uma circunstância que às vezes precisa se passar por uma situação de divórcio, não tome decisão sem uma orientação pastoral. Não tome decisão. E seja claro, não conte uma parte, conte tudo. Porque se o pastor fizer uma leitura, uma análise só numa parte, o que ele disse não vai valer de nada, se favorecer você. Porque ele precisa saber de todo o ângulo da situação para poder lhe dar uma direção bíblica. Então procure um pastor, procure alguém, não tomem decisões sem orientação, baseado no que alguém diz na internet. Procure o seu pastor, porque ali você conhece, você convive com ele, se é que ele é um homem direito. Amém? Se é que ele é um homem direito, porque a gente está vivendo uma época que tem pastores por aí que já casou 4 vezes. E eu não aconselho uma pessoa a pedir orientação a um pastor desse, que a vida dele está comprometida. Ele vai dizer uma coisa que vai ferir a consciência dele? Estou falando aqui de homens sérios, que vivem com a mulher da sua juventude. Procure estes. Um conselho, uma orientação, para você não se perder. Para ver se a sua situação está dentro do contexto de permissão, de exceção, para você não se perder. É preciso ter cuidado. Estou sendo muito forte, irmão, sim ou não? Sim ou não? Estou certo ou errado? Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Não estou abrindo brecha. Estou querendo direcionar aqueles que passam por situações difíceis. E na hora da tensão, quer tomar decisões precipitadas. Calma, querido. Calma, não faça o que gosta, faça o que é certo. Porque nem sempre o que é certo a gente gosta, mas tem que fazer. Amém? Não procure fazer o que você gosta. Ah, eu vou me sentir bem. Tem hora que você não tem que se sentir bem, tem que andar certo. Porque nem sempre a palavra de Deus vai fazer você sentir-se bem, mas vai direcionar você para o lugar certo. Teve uma hora que Jesus pregou e o povo não se sentiu bem. Achou ruim, saiu, abandonou Jesus, e Jesus voltou-se para os discípulos e disse: vocês também não querem ir embora? Também não. Estão fazendo o que aqui? Acompanhe eles. Em outras palavras, estou parafraseando. Eles disseram: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A palavra é dura, mas é de vida eterna, Senhor. É de vida eterna.
Porque há muitas igrejas que estão colocando açúcar nas pregações, para manter fulano, para não machucar, porque o dízimo de fulano é gordo, porque a oferta que ele dá é tão boa, e a gente tem que botar um açuquinha aqui. Açuquinha nada, querido, é a verdade. O meu compromisso aqui é te levar para o céu, não é afofar o teu ego, é te levar para o céu, querido. É a verdade. Ainda que doa em mim e doa em ti. Porque nenhum pai, ele sente prazer em corrigir filho. Sente, irmãos? Você já viu algum pai pegar, quem sabe, um cinto, uma chinela, para dar uma lapada no filho e ele dá, cantando, oh, glória a Deus. Pá, toma, menino, glória a Jesus. Não, se ele fizer isso, ele está doido. Ele bate, no sentido de correção, não é de espancamento. Ele bate porque tem a obrigação como líder da casa de bater para corrigir, mas ele mesmo se sente mal, às vezes até sai para chorar porque bateu no filhinho que ele ama tanto. É assim ou não é? É assim ou não é? Assim é o pastor, querido. Às vezes ele tem que bater, porque senão ele não corrige, não deixa aquele crente aprumadinho. Às vezes ele sai para chorar lá no canto, preocupado. Jesus segura ele, não deixa ele se desviar não, por causa das palavras fortes não. Mas é porque a função, o dever tem que ser assim, irmão. Aí alguém diz, pastor é mal não, ele é certo. Ainda que doa em você e nele, ele tem que falar. Tem que falar. Então Jesus, para resgatar o valor do casamento, Jesus, ele chama o público ouvinte para fazer uma análise do princípio. E o que é que ele mostra do princípio para revelar o valor da indissolubilidade do casamento? Deixa eu não me empolgar aqui. Primeiro, Jesus apresenta os princípios, as leis, as regras que Deus estabeleceu no início da criação para a vida a dois. E a gente pode apresentar aqui pelo menos 5 princípios. O primeiro deles, quem está anotando, anote aí. O princípio da heterossexualidade. Foi o princípio que Jesus resgata para mostrar a indissolubilidade do casamento. Primeiro, Jesus diz assim, vocês precisam lembrar como Deus instituiu o casamento. Como é a instituição do casamento? Primeiro, hétero. Hétero quer dizer diferente. Diferente. Homem e mulher. Macho e fêmea. O casamento, segundo Deus, só é correto se estiver dentro do princípio hétero. Fora disso, não é casamento, é ajuntamento. Não é casal, é dupla. Eita lá. É, irmão, tá vendo? A cabeça está aqui na forca. É dupla. Casal, segundo Deus, é hétero. Deixará o homem pai e mãe e se unirá ao quê? A sua mulher. É hétero. Alguém diferente dele. Não é alguém igual a ele. Então, o primeiro princípio que Jesus mostra sobre o valor do casamento e da sua indissolubilidade, o princípio heterossexual. Versículo de número 6 de Mateus. Ele fala sobre o princípio hétero. 19 e 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. O versículo 5, né? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a quem? A quem? Vocês estão com medo de dizer, a quem? A sua mulher. Não se preocupe não, tenha medo não, porque no fim dos tempos a gente tudinho vai morrer por causa dessas coisas. Porque quem for crente de verdade vai segurar até o fim isso aqui, ó, irmão. Quem não for crente vai se amoldar.
Viu? Vai se amoldar o sistema do mundo pecaminoso. Mas quem é crente, eu morro. Mas o que Deus disse é isso. Fora disso, não é casamento, é ajuntamento, é dupla, é qualquer outra coisa. Casamento é hétero. No princípio foi assim. O texto de Levítico, capítulo 18, versículo 22 ao 29, prova-nos isso. De que Deus não aceita casamento que não seja hétero. Gênesis 18, 16 e 21. E Judas, versículo de número 7, capítulo único. Versículo 7. Diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles que indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus não aceita qualquer união que, nesse contexto de casamento, que não for hétero. Se não se achar ruim, então processe Deus. Eu só estou dizendo o que ele disse. 2. O princípio da maturidade. Jesus resgata aqui o princípio da maturidade. Não basta ser hétero. Jesus disse: deixará o homem. Casamento não é negócio de criança, para adolescente, pessoas que ainda têm a catinga do leite. Não, casamento é coisa para gente adulto. É por isso que os pais precisam vigiar com essas questões de namoros prematuros. Na grande maioria das vezes, abre porta para fornicação. É porque é tão difícil, pastor. E quando é que foi fácil? Quando é que foi fácil? É para isso que existe líder na casa, que é para ele nortear o filho, a filha. Tem que ter muito cuidado. Casamento é coisa de adulto. Deixará o homem pai e mãe. O homem é para quem já tem as faculdades habilitadas, preparadas para entender. Eu estava fazendo uma pesquisa alguns anos atrás e descobri que a maioria dos divórcios são provocados por imaturidade. Pessoas que tem gente que pensa que maturidade é só uma questão de idade. Não, é isso aqui, ó. Pessoas que mesmo já de maior idade agem como criança. Briga por besteira. Bota a tampa da pasta de dente. Aí começa a confusão dentro de casa por causa de uma pasta de dente. Por que tu não botou essa tampa, abençoado? Tinha que brigar com a mulher porque ela deixou a pasta de dente aberta. E tu que mela a tampa do vaso todinho. E deixa lá para ela limpar. Ruim de mira. Mas tem gente que briga por besteira, irmãos. Uma coisa simples que poderia se resolver. Uma pasta de dente que a outra foi lá escovar os dentes, esqueceu, não botou a tampa. Aí vem o marido depois de... Ai, deixou a pasta. Para quê? Ela deixou? Então vai lá e coloca, gente. Eu disse uma vez aqui, porque a aula puxou para este assunto, é o assunto, a aula de tarde, os assuntos são interpretativos. E eu disse aqui porque trabalhamos nesse viés de família, foi a aula do tempo lá do dia. E eu disse que tem marido que chama a mulher de jumenta, cachorra. Agora eu pergunto, quem casa com a jumenta é o quê? E quem casa com a cachorra? Querido, quando você agride sua mulher, você altamente se despreza. Você se despreza, se desvaloriza. Quando você honra a sua mulher, você é honrado. Por isso que é tolice a pessoa querer brigar com a mulher e achando que vai se sentir bem. Não vai, querido. Paulo diz que quem machuca a mulher, machuca a sua própria carne.
Eita lá. É, irmão. Está vendo como é difícil? Para o pastor, mas eu tenho que dizer. Então, casamento é coisa de gente adulta. Você olha para o marido porque ele fez uma coisa, ele não tem o QI como o seu, acelerado, rápido, imbecil, anta. Você está se desvalorizando. Quem casa com imbecil? Imbecil? É quase isso aí. Estão dizendo aqui que é uma mala sem alça quem casa com imbecil. Ah, chama o marido de mala sem alça. Não pode, querido. Que você auto se desvaloriza. Vice-versa. Então, casamento é coisa para adulto. Deixa o homem, pai e mãe. Tem que ser uma pessoa que tem as faculdades mentais, olha, pronta. Saber que casamento não é só sexo, não é só lua de mel. Tem conta de água, bujão, tem aluguel quando não tem casa própria, internet, feira. Está tudo no kit, no pacote. Entendeu? Aí vem o período que a mulher está no TPM. Está tudo no pacote. Quando você casar, tem que pensar em tudo isso, querido. Não tem que pensar só na lua de mel. Ah, um beijo e abraço e ppp e papapá. Não é só isso não. Não é só isso não, filho. Você está enganado. No dia do meu casamento, papai era muito... Pense no pai que eu tive. Acho que ninguém teve igual a mim, não. No dia do meu casamento, o pastor disse, vamos ouvir uma palavra para o irmão Severino Matias. Ele olhou para mim, esperando uma palavra, né? Adocicada. Ele disse, hoje tem lua de mel, mas depois tem lua de fel. Eu, olhei assim para Simone, ó, meu Deus do céu. Mas foi a palavra que ele disse, era uma verdade, ele não sabia se expressar bem, para dizer que existia lutas, dificuldades. Ele disse, lua de mel, lua de fel, combinou. E é isso mesmo. Na minha vida de casado não só tem lua de mel, tem lua de fel. Tem lutas, tem dificuldades, tem tribulações. Agora eu decidi me unir a ela e não torná-la uma rival, porque já é difícil enfrentar lutas. E ainda botar a mulher como aliada do inimigo contra mim. Não, é melhor ser aliada dela e a gente lutar contra o inimigo junto. Mas tem homem que é besta demais, aí olha para a mulher, Satanás, aí bota ela do lado do diabo. Aí fica o diabo, a mulher e os problemas contra ele. Tu vai morrer condenado. Tu vai morrer. É melhor tu se aliar à tua mulher, tratá-la bem. Entendesse? Para vocês dois vencerem as dificuldades. E não olhar para ela como uma rival. Senão tu vai morrer. Isso pode ser até um aviso de Deus aqui esta noite. Vamos lá. Terceiro princípio, posso continuar? O princípio da monogamia. Jesus disse, macho e fêmea se unirá sua, singular, sua mulher. O princípio monogâmico. É com uma só mulher. É claro que Deus tolerou a poligamia no Antigo Testamento, mas Jesus freou. Deus tolerou, não concordou, mas tolerou. Por isso que, nesse contexto de Moisés, deixar a mulher casar várias vezes, carta de divórcio, e o homem fazer isso, terminou criando. Mas a poligamia não foi instituída por Deus, foi pelo homem. Lameque foi o primeiro polígamo. Gênesis, capítulo 4, se eu não me engano, é isso mesmo? Versículo 19. 4:19. Então, no início foi tolerada. Êxodo 21, versículo 7 ao 11, você vai ver a tolerância de Deus. Deuteronômio 21,
e o versículo 15, mas Jesus estabeleceu o fim dessa tolerância. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus disse: olhe, quem olhar para uma mulher com intenção impura, comete adultério. O que é que ele está dizendo? Vamos parar com esse negócio de homem com duas mulheres, mulher com dois homens. Pode não. Deus não aceita. A poligenia e a poliandria, na visão bíblica, sempre vai ser pecado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e o 2. Paulo disse: mas por causa da prostituição, cada um tenha, no singular, a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu, no singular, próprio marido. Então, o casamento, de certa forma, também é uma prevenção contra a prostituição, que vem pelo ato da poligenia e poliandria. O homem com muitas mulheres ou uma mulher com muitos homens. Quarto princípio, o princípio da união monossomática. Jesus diz que os dois serão uma só carne. Veja que Jesus pega todos os princípios para revelar o valor do casamento e a sua indissolubilidade. O princípio hétero, o princípio da maturidade, o princípio da monogamia e agora o princípio monossomático, a união. A união, os dois, uma só carne. Revela-nos que a intimidade física é um mandamento só para os casados. Solteiros não podem ter intimidade física, nem com namorado, nem com noivo. A intimidade é para quem é casado. Hebreus capítulo 13, versículo 4. A Bíblia diz: venerado seja o matrimônio. E o leito sem, a palavra leito do grego aqui é koité, do grego. E essa palavra koité significa leito conjugal. Leito conjugal. É traduzida por coito. Está relacionada ao ato. O ato tem que ser santo quando é no casamento. Eu acho célebre uma frase do pastor Eliseu Rodrigues, apesar dele ser um pastor novo, mas uma experiência, uma maturidade, e eu disse até aos jovens esses dias, que ele sempre diz assim: não leve para a cama quem você não recebeu no altar. Não leve para a cama quem você não recebeu no altar. Porque tem gente que não passa pelo casamento que quer levar logo para a cama. Calma aí, querido. Calma aí, não é assim não. A legalidade para a cama está em receber no altar. É passar pelo casamento. Só pode haver intimidade se for casado. Veja que casamento é coisa séria. Jesus resgata todos esses valores. As práticas, Deus julgará aqueles que preferem as práticas vis. Monossomático é a unidade física ou sexual entre casados. Isso indica, eu vou concluir aqui nesse ponto, senão eu vou me prolongar. Primeiro, isso indica que os solteiros não podem participar de intimidade sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Solteiro não pode ter participação na intimidade. Não pode se envolver com nenhum tipo de intimidade sexual. Capítulo 4, versículo 3 ao 7. Isso seria fornicação. Fornicação. Queridos, a Bíblia, ela dá honra. Olha aqui para mim. A Bíblia dá honra à virgindade. A Bíblia coloca em pedestal de honra aqueles que procuram viver uma vida pura. E a Bíblia até diferencia dois tipos de virgem. A Bíblia fala de virgem pura. Sabe por quê? Porque tem gente que é virgem, mas não é pura. É virgem porque ainda não teve o intercurso carnal. Não é pura porque já deixou as pessoas pegar em tudo que é parte dela.
Não é pura porque deixa o namorado tocar em tudo que não deve. Ele está lá, pastor, está sendo filmado. É para você saber também, você que está assistindo. Eu estou pregando só para quem está aqui. Você também tem que aprender. Irmão. A Bíblia diz que a igreja está sendo preparada para ser entregue como uma virgem pura. A virgem pura é aquela que está namorando, aí a mão do namorado está endemoniada, aí vai descendo assim lá, sai demônio. Essa é a pura. Expulsa o demônio dessa mão. Jesus diz assim, olha, se a tua mão vai te escandalizar, corta. Eu vou usar com uma conjectura. Vai namorar com uma faca, minha filha. Quando a mão dele vier, bota assim. Isso não é literal, viu, irmão? É repreendendo. É cortando, é não dando liberdade. Não dê liberdade. Tem moças, irmãos, que se deixam levar. Não, mas ele é tão bonito, se eu não fizer isso, ele não vai me querer mais. Ele não presta, querido. E você está sendo objeto de bijuteria, sem valor. Porque se você não der valor a você mesmo, ninguém vai dar. No final, quem mais sofre é você. É a moça, é a mulher. Entendeu? Porque tem mulher que é fácil demais. Você tem que dificultar as coisas para o Satanás. Não é facilitar as coisas, não. Porque tem aquelas que dizem, não deixe você tocar, mas eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo. Eu sem sutiã. Vocês riem, mas isso tem acontecido tanto, irmãos. E ele, desce mais o vídeo. Desce mais. Cabra ruim. Tem que vir no meu gabinete para tu ouvir o que é que desce mais aqui. Irmãos, irmãs, jovens, se valorizem, queridas. Vocês, adolescentes, esse mundo tem erotizado os adolescentes, as crianças, com as imagens, com os filmes. A maioria dos filmes hoje de adolescentes é incentivando os adolescentes a se prostituírem. Querem tornar normal a pedofilia. E sabe o que é está acontecendo? É que as pessoas estão indo para a igreja só atrás de refrão. E a prostituição entrando dentro da igreja. E os jovens caindo. E o diabo reinando. Mas hoje aqui na Seara, Deus está dizendo, para, demônio de pombagira. Eu sou santo e exijo que a minha igreja seja santa. É por isso que em muitos cultos não há mais manifestação. É pecado, é prostituição, é tanta fornicação, é adultério. E as pessoas caladinhas, e o pregador caladinho, porque ele não está preocupado com salvação, não, irmão. Intimidade sexual é para casados. Para casados. E lamentavelmente tem homens casados que já perderam a vergonha também. Está em conversa em celular com moças, com mulheres que não é a sua. E apaga as mensagens. Eita lá, Jesus. Se eu não falar isso, eu morro por não falar. E Deus disse, se tu não falar, o cara morreu, eu cobro de tu. E tu vai para o inferno se eu não falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer, porque esta igreja tem que ser uma igreja comprometida com a santidade. Com a santidade, irmãos. Pessoas, mulheres casadas, abrindo brechas. O cara passa por ela e diz que ela está bonitinha, ela já vai se rebolando. Apruma esse corpo, mulher. Teu corpo já tem dono, tu já tem marido. Teu marido, se não for homem de Deus, se não for crente ou não, mas você é. Então preserva este corpo para Deus. Eita lá. Foi hoje, irmão. Eu lutei tanto com Deus. Eu disse, Jesus, logo essa mensagem hoje.
Fale. 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 Fale, porque tem vidas que eu quero livrar ali. Fale. Não brinque com isso, querido. Não brinque com casamento. Não brinque com esse negócio de divórcio. Não brinque com aquilo que você não tem controle. Se renda nos pés de Jesus. Vá chorar, vá orar, vá pedir direção a Ele. Não brinque com a prostituição. Corre da prostituição. A Bíblia está dizendo: corre para esses vídeos pornô, para esses filmes que não prestam. Tua alma está seca, tu não sente mais o Espírito Santo. Tu está colocando o demônio dentro do teu quarto. Mas esta noite Jesus está dizendo: para, senão tu vai morrer e tua vida vai se acabar. Que coisa. Que coisa, irmãos. Acabe com esses negócios de mandar mensagem para os outros, apagar. Quem não deve não teme. Anda na luz. Anda na luz. É para minha mulher não ver, para meu marido não ver. Por que não quer ver? Porque tem um que não presta nessa mensagem. Quem não tivesse comprometimento, você deixava a mensagem. E por que está apagando mensagem? Está com medo de quê? Você pode apagar dos olhos dele. Apaga dos olhos desse que está aqui, olha, com chamas de fogo esta noite no meio desta igreja. Apaga dos olhos dele. Ele vai te encontrar, viu? Ele vai te encontrar na outra esquina e vai te pegar se tu continuar com isso. Escute o que eu estou lhe dizendo hoje. Deus vai ter um encontro com pessoas que querem insistir na vida de pecado e não se admirem com a forma que Deus vai agir. Não fique estarrecido, meu Deus, nada. Deus está dando oportunidade, Deus está falando, Deus fala em sonho, Deus fala pela palavra, Deus fala no hino, Deus usa alguém e essa pessoa está endurecendo o coração. Mas Deus, esta noite, está dizendo: eu vou te pegar. Deus vai te pegar, jovem. Ele não é amor, é amor. Mas o amor dele não é um amor besta, não. Quem quer ter uma mulher aqui que cometa traição? Quem quer ter aí? Levanta a mão aí. Quem quer ter? Dos homens. Quem quer uma mulher? Eu quero uma mulher, mesmo que ela venha me trair, mas eu quero ela assim mesmo. Quem é que quer? Quem quer ter um homem aqui traidor? Quem quer? Quem quer? Não, vou perguntar aqui. O jovem, quem quer ter uma namorada que possa lhe trair? Quem quer? Quer não? Não tem um candidato aí que levante a mão? E por que Deus tem que te querer, traindo ele? Se tu que é cheio de falha não quer alguém te traindo, e por que Deus tem que me querer e te querer se a gente está traindo ele? Por que Deus vai ter que querer a gente aqui? É interessante isso. Eu não quero uma mulher que venha me trair, mas quero que Deus me aceite traindo ele. Chega até a ser engraçado, pitoresco isso. Está vendo aí, quando a gente puxa para a gente com umas coisas sérias? Se você não quer um traidor do seu lado, muito menos Deus. Ou você é dele, ou eu sou dele, ou nós somos dele, ou a gente se declare logo que não quer ele. O princípio aqui é contra a fornicação. Não pode haver nenhum relacionamento sexual no namoro, no noivado. Tanto quanto no casamento não pode haver negligência. Um certo pastor até perguntou, que ele é bem engraçado, né, pastor Cláudio Duarte? Tem um jeito engraçado de ensinar, mas ele diz algumas verdades, mesmo no jeito engraçado. Ele disse assim: o que é que os jovens querem, desejam fazer? Aí os jovens: sexo! Aí ele disse: mas pode? Aí os jovens: não,
E os casados, podem. Aí os jovens, os casados, podem. Mas querem. Quem quer não pode, quem pode não faz. Fica aquela crise dentro de casa, uma luta triste. A gente está vendo esse tempo agora. Quem quer não pode, quem pode não está fazendo mais nada. Só, estou cansado. Vou orar. Aí joga tudo para Jesus. Mulher, deixa eu me aproximar de Deus. Toda noite de Deus. E tua mulher lá, ela está próxima de quem? Do diabo, é? Não, tem que estar de Deus também. O sexo dentro do casamento não é demoníaco, não. É liberado. Então, mesmo você, depois de orar, pode ir lá conversar com ela. Brincar que nem Isaac e Rebeca. Que a gente está vivendo nesse tempo, irmão. Os que querem não podem, os que podem não querem mais. Aí fica aquela tensão dentro de casa, o marido estressado porque a mulher não namora mais, a mulher dando dentada no bico da orelha aqui, de tanta raiva porque não acontece mais nada. Entendeu? Fica uma coisa, querido, o sexo foi criado por Deus para promover um bem-estar, entendeu? Entre os casados. Agora, tem que ser feito com amor, não tem que ser sexo animal. Porque tem gente que não procura fazer como a Bíblia ensina dentro do casamento, mas com amor, respeitando o período menstrual, porque a Bíblia diz isso. Tem homem que não respeita nem o período menstrual da mulher. A putrefação só. E a Bíblia manda respeitar. Levítico 18, 19, Levítico 20, 18. E se for um comprometimento de consagração com Deus mesmo, tem que haver um consenso, os dois têm que combinarem. Você concorda eu passar 2 dias em jejum e nesse período não me aproximar de você? Se os dois concordarem, aí sim. Mas se não, faz o teu jejum e vá atender tua esposa ou teu marido. É isso que a Bíblia ensina. Amém, meus irmãos? Eu estou muito radical aqui. Fique em pé. Senão eu continuo ensinando até Jesus voltar. Vou encerrar aqui, viu, irmãos? Vou encerrar aqui. E vou só citar, porque eu quero trazer outro assunto na próximo encontro. O princípio monossomático, escute aqui. Ele indica que a união conjugal é superior a qualquer outro tipo de união. Quando a Bíblia diz que o homem e a mulher vão se tornar uma só carne, não é só na questão do sexo, não. É uma questão de vínculo, alma e espírito, que supera qualquer outro vínculo. Seu marido, sua mulher, está acima de seus filhos, de seus pais. Amém. Querido. Ninguém tem que amar os pais e os filhos mais do que a esposa ou mais do que o marido. Na visão bíblica, abra a Bíblia aí, só para a gente encerrar. Tito, capítulo 2, versículo 4. Porque tem gente, irmãos, que se apega tanto aos filhos, que abandona o marido. Aí no final os filhos se casam, vão todos embora. Aí é quando ela vem lembrar do velho. Aí o velho não tem mais vínculo com ela, não tem mais prazer. Aí acabou-se tudo. Porque a mulher cuidar do filho enquanto ele é novo, criança, que depende da sua assistência, isso é lógico. Mas depois de grande, galalau. Você sabe o que é galalau? Grande, de maior, e a mãe dando mais atenção à filha e a filho do que ao marido. Está quebrando o princípio. O que é que diz a Bíblia aí? Vamos lá, 1, 2, 3 já. Para que ensine as mulheres
para que ensinem as mulheres mais novas a serem e fazerem o quê? Mas primeiro amar quem? E depois? Primeiro quem? E depois? Então, na hierarquia do amor, o marido primeiro, depois filho. Marido primeiro, depois filho. Se você quebra isso aí, vai arrumar problema para o seu casamento. Quando você valoriza muito seus filhos mais do que seu marido. Lá em casa era assim, quando a gente chegava para almoçar, mamãe fazia o pratinho de cada um, colocava o pé da galinha para um, o outro pé para outro, que era uma galinha, não era uma citopeia. Pé para um, pé para outro, a asa para outro, o pescoço para outro, e o peitinho para papai. A parte mais mestiça. E a gente, e quem é essa aqui? É do seu pai. Mas sabe o que está acontecendo? Tem mulher que está distribuindo o peito do frango lá para um filho e para o outro, e só deixa a galinha com o pé, com o dedo só assim, ó, dando o dedo para o marido ainda. Mas começa a confusão. Primeiro o marido, depois os filhos. Depois os filhos. Honre, valorize seu esposo. Honre sua esposa. Não coloque sua filha acima dela. Não coloque seu filho acima dele. Amém, querido? Eita lá, pastor, hoje foi, filho, foi. Porque papai do céu gosta de mim e de você. E ele não quer que o casamento da gente se acabe, seja preservado. Diga amém por isso.